Para falar da lei da não resistência, eu acho que um dos primeiros passos que nós temos que ter na nossa mente é falar de um pássaro que é muito representante dessa lei, que é a águia. Olá, sejam bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos. É com muito prazer e com muita alegria que eu mais uma vez estou aqui para passar um conteúdo para vocês falando a respeito das leis do universo. E eu não gosto de muita enrolação, já vamos direto para o conteúdo. Sou Adailton, terapeuta holístico, coach financeiro e trabalho com mentalidade. E hoje nós vamos falar sobre a lei da não resistência. Essa é uma lei muito interessante que tem vários pontos na Bíblia que falam a respeito dessa lei. Beleza? Jesus falou vários versículos a respeito dessa lei e nós vamos abordar aqui para vocês. Mas antes de falar sobre esses versículos que Jesus falou a respeito dessa lei, eu quero contar uma pequena história que fala entre mim e um amigo meu que fala a respeito dessa lei. Veja só, eu sempre fui um cara pacífico, sempre fui uma pessoa um pouco pacífica, então eu nunca gostei muito de brigas, de atritos e um determinado momento, eu e um colega meu, a gente estava num campo de futebol. E aí, eu entrei, dei uma entrada mais dura nesse meu colega e ele entendeu que eu estava fazendo aquilo porque eu queria machucá-lo ou coisas desse tipo. E a gente estava ganhando, né, naquele jogo e ele estava com um pouco de raiva da gente naquele momento. Não era por mal, mas ele estava com um pouco de raiva de mim naquele momento, do nosso time, porque a gente estava ganhando várias partidas e ele começou a me xingar. Ele me xingou de tudo quanto foi bicho, de leão, de dinossauro, de lobo, de pássaro preto, de tudo que você imaginar. Xingou a minha família dos pés à cabeça. E quando ele terminou, eu simplesmente fiquei ouvindo tudo aquilo que ele falou em silêncio. E quando ele terminou, eu simplesmente perguntei a ele se ele já tinha acabado. Ele disse que já, e eu disse para ele que estava tudo bem e continuamos o jogo. E ele não teve como vir até mim e me bater ou me agredir, porque tinha bastante pessoas ali naquele local e não tinha como ele fazer isso. O que ele podia fazer era usar aquelas palavras que eram muito feias para ele. Mas eu fiz de conta que não ouvi, e continuamos o nosso jogo, né? Então, o que acontece? A lei da não resistência, é uma lei que ela funciona dessa maneira, né? É tanto que está escrito na Bíblia que lá em Mateus, está escrito em Mateus 5, no verso 39. Lá está escrito assim: não resistais ao mal, né? Lá na continuação desse versículo, Jesus fala daquela parte que se alguém bater em uma face, que você dá a outra face para que ele dê um outro tapa, e assim sucessivamente. E se você quiser conferir, é só ir lá em Mateus 5, no verso 39, né? O que tem por trás dessa explicação de Jesus? Essa explicação de Jesus, por trás dela tem uma lei que ela é muito importante para que possamos atingir os nossos objetivos. Porque, concluindo esses versículos, a partir do 39, Jesus ele pede para que nós oremos os nossos inimigos, para que nós peçamos coisas por eles, para Deus, e assim sucessivamente. Por que Jesus faz isso? Porque ele tinha conhecimento dessa lei, né? E ao colocar essa lei em ação, você diminui o seu desgaste, diminui a sua força para que você faça para atrair alguma coisa para si. E você vai acabar que uma pessoa que é, por exemplo, o seu inimigo, ou em algum momento pode se tornar está sendo o seu inimigo, e futuramente ela pode se tornar um amigo seu, porque ela vê que você não tem aquilo que naquele momento ela estava pensando, né?
Um dos casos que são reais e que aconteceu comigo é a respeito dessa história que eu contei para você no início. Era um campo de futebol, né? Já tem algum tempo. Isso aconteceu lá na Bahia. Nós jogávamos na casa de um colega e essa pessoa, ela me ameaçou. Ela falou várias afrontas e eu não disse nada contra ela, não fiz nada contra essa pessoa e ela futuramente se tornou meu amigo. Não era um dos melhores amigos, mas era meu amigo, e a gente conversava, dava as boas risadas e a gente não tinha nada um contra o outro. Então, essa parte da não resistência, ao cumprir essa lei, naquele tempo eu não sabia. Eu não sabia que eu estava cumprindo a lei da não resistência. Mas hoje eu sei que ao fazer isso, eu estava cumprindo a lei da não resistência. E isso me favoreceu, trazendo essa pessoa para que fosse um amigo meu. Até hoje a gente não somos muito amigos, mas somos amigos e não temos nada contra um outro. Um outro exemplo que é fantástico a respeito da lei da não resistência é a águia. A águia, veja só, a águia, ela começa a voar, ela bate as suas asas por um tempo e depois disso ela vai procurando aquelas camadas de ar quente e ela vai subindo aos poucos. Ela vai subindo aos poucos, e quando você pensa que não, a águia está nas mais altas alturas, acima dos mais altos montes, e ela pode sobrevoar as tempestades, né? Várias tempestades. E como que ela faz para voar sobre essas tempestades? Ela não resiste, ela não parte para cima da tempestade ou voa batendo contra essas redes, essas câmaras de ar, essas camadas de ar quente. Ela procura ficar numa posição que essas camadas de ar quente possa favorecer o seu voo e assim, ela não resistindo, ela passa sobre essa tempestade. Então, dessa maneira é que a lei da não resistência funciona. Se você for ir contra essas resistências, então você vai terminar se desgastando, você vai terminar tendo atritos, e esses atritos é onde funciona os desgastes. Um dos exemplos onde tem muitos atritos é a respeito de, por exemplo, o pneu de um carro. O pneu de um carro, ele tem que ter atrito contra o asfalto, né, que é aquela camada onde o carro passa nas estradas. Se não houver atrito, então o carro não vai poder andar, porque é através do atrito que o carro anda. Você vê? Quando diminui o atrito, que são em cima do gelo, das camadas de gelo, então o carro não consegue andar, não consegue ter direção. Mas o ponto negativo desse atrito é que os pneus vão se desgastar, e esses pneus você vai ter que trocar futuramente. Então o atrito, ele desgasta de alguma maneira, ou energeticamente, ou então de outra maneira, né? Que é o caso dos pneus. Os pneus materialmente, ele vai acabando os seus frisos e então você tem que trocá-los. Beleza? Você entendeu isso direitinho? Antes de continuar, eu quero pedir para você que se inscreva no canal, né? Dá essa força pra gente. É com grande alegria que eu faço esse conteúdo, né? E quero transformar a vida de pessoas. E se você gostou, compartilha, né? Compartilha com seus amigos, dá aquele joinha, né? Fala alguma coisa. Se não tiver nada para falar, deixa aí um foguinho, uma estrela, deixa alguma coisa, contribua para o que é bom para a humanidade, beleza? Vamos então para o próximo tópico. Vamos falar agora, já falei a respeito, contei uma história, falei sobre a águia e agora eu quero falar para vocês sobre a água. A água é um exemplo fenomenal a respeito da não resistência. Você quer saber como que a água faz para que ela não tenha resistência? Eu vou contar até 3, você deixa um joinha e aí a gente continua. Vamos lá, 1, 2, 3. Valeu? Beleza? Obrigado pelo seu joinha e vamos continuar então aí com o assunto, beleza? Então a água, o que ela faz, né? A água normalmente começa um riacho, algo bem pequeno lá em cima de uma serra, às vezes tem uma geleira e aí
derrete um pouquinho de água e essa água vai descendo aos poucos, Quando ela vê uma pedra, ela faz o contorno da pedra e aí ela então na frente ela pega o caminho mais fácil e ela vai descendo. Esses obstáculos vão sempre aparecendo, mas o riacho ele vai crescendo e aí ele encontra um outro riacho que se torna um rio e aí ele vai descendo, vai embora. E aí os obstáculos eles vão ficar com menos resistência, por quê? Porque o rio já é maior do que o riacho. E aí, às vezes uma pedra, ele passa por cima daquela pedra, às vezes carrega aquela pedra, né? E aí ele continua o seu caminho. E aí se tiver um obstáculo maior, ele faz outra volta, faz uma curva. E assim ele vai descendo e juntando os rios. E ele fica uma imensidade muito grande, uma imensidão de água. E aí ele consegue chegar no seu objetivo, que é o oceano. Mas ele não olhou os obstáculos, ele não gastou tempo olhando os obstáculos, né? A água, ela procurou as facilidades, ela procurou algo que levava para o seu objetivo. Do mesmo jeito, somos nós que temos nossos objetivos. Se nós temos algum objetivo, então o que nós temos que fazer? Nós temos que chorar quando alguém disser que nós não conseguimos ou que não temos talento e não vamos para lugar nenhum. Eu estou gaguejando, não estou falando certo, eu estou falando com muito sotaque, eu estou dizendo muitas coisas que não devia em algo, então eu devo chorar porque essas pessoas nos criticam, ou porque alguém não gosta da gente e dá um dislike, ou manda alguma mensagem que a gente não gostaria de receber. Mas existem muitas pessoas que às vezes elas viram, gostaram, mas não tiveram a iniciativa ainda de deixar um like, de mandar um joinha, e aí a gente para e não ajuda aqueles que merecem por conta de um ou dois que não aceita aquelas informações. Então, algo que é muito importante é as informações. Às vezes, alguém está precisando apenas de um empurrão para que ele possa crescer. E nós podemos ser esse pequeno empurrão, usado por alguém que está invisível atrás de nós, na frente de nós, sobre a nossa cabeça, e aí a gente pode fazer alguém crescer. Então não precisamos resistir. Isso acontece, essa lei é muito usada pelos vendedores. O vendedor, ele não pode fazer com que as pessoas tenham dentro de si algum tipo de resistência. Então, eles trabalham, eles falam e eles fazem com que o vendedor, o cliente, não tenha nenhuma objeção contra o seu produto. E assim, ele vai fazer a sua venda e sair feliz do seu negócio. Então, nós precisamos dessa lei. Essa lei, que você queira ou não, ela tem que ser cumprida para que os seus objetivos possam ser concluídos. E assim possamos ir, para que você possa ir para algo maior. Sair do pequeno riacho, do topo dos montes para o grande oceano. Esse é o nosso objetivo. Aquele abraço, se você gostou do vídeo, dá um like, dá um joinha, compartilha com aqueles que você gosta ou não gosta, compartilhe, faça alguma coisa, não seja morno, seja quente ou frio, ou compartilha ou não compartilha, mas faça alguma coisa e Deus será conosco. Valeu, um grande abraço, espero que tenha contribuído aí para o seu sucesso e até o próximo vídeo, se Deus quiser.